Boa tarde, meus queridos alunos, para quem for assistir a videoaula, como estão? Espero que estejam bem, que hoje nós vamos ver muita coisa legal, nós vamos ver os mecanismos da nossa língua, em gramática, vamos aprender um pouquinho mais sobre os substantivos. Mas antes, nós temos que fazer a correção do exercício 2. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque vai que tem coisa para trás, né, que eu tenha corrigido em aula, e aí eu não sei se na videoaula já foi corrigido isso. Então, só vou voltar um pouquinho aqui na ampliação dos saberes, certo? Que nós falamos, só para retomar aí um pouquinho, nós falamos sobre os substantivos coletivos, né? Nós vimos, né, aqui nesse poeminha, substantivos coletivos. Aí aqui, esse exercício era para pintar com a mesma cor os substantivos comuns e coletivos, né? Então aqui, quais são os substantivos, né, comum e o coletivo desse substantivo? Nós temos aqui porcos, então vocês deveriam pintar da mesma cor. Aqui, vara, né? Porcos, o coletivo de porcos é vara. Depois nós temos aí penca, né? Aí qual que é o que nós deveríamos, né, pintar da mesma cor? Bananas é o substantivo comum e o coletivo de bananas é penca, então esses dois na mesma cor. Depois nós temos flores, onde vocês deveriam pintar da mesma cor, ramalhete, porque o coletivo de flores é ramalhete, né? Depois nós temos aqui ovelhas, o coletivo de ovelhas é rebanho. E nós temos abelhas, que o coletivo é enxame. E temos pessoas, que o coletivo é multidão. Aí vocês tinham que depois, vocês tinham um exercício para formar, para escrever, né, aí os coletivos. Então aí corrigindo, nós temos aqui no primeiro, nós temos manada, biblioteca, constelação, cardume, banda e cacho. Correto? Tô falando mais rapidinho porque é correção, né? Então aí depois vocês tinham que aqui nesse exercício preencher a cruzadinha com os substantivos comuns que correspondem aos coletivos, né, que estão aqui do lado. Então, no primeiro, nós temos aqui o coletivo ramalhete. Qual que é o substantivo comum de ramalhete? Você tem que vir aqui e escrever flores, né? Depois, flora, que é o substantivo coletivo. Qual que é o comum de flora? De flora? É plantas. Tem que colocar no plural, senão vai sobrar um quadradinho. Depois nós temos de coletivo, nós temos boiada, né? Qual é o comum? Bois, né? Sempre no plural. Depois nós temos batalhão, né? E aí vem aqui no número 4, soldados. E por último nós temos arquipélago, né? Onde nós vamos ter que colocar depois ilhas. Aqui nós vamos colocar ilhas. E aí nós vimos aqui a questão do roteiro, que é um gênero textual que nós estudamos a semana passada. É um gênero textual que ele é marcado por expressões de localização, né? Como assim localização? Vira à direita, vira à esquerda, siga reto, né? Quando você vai fazer um passeio, você precisa de um roteiro. Então, você tem aqui um mapa, você tem algumas colocações aqui na legenda, certo? E aí nós tivemos algumas questões, né? Que aí foi proposto para que fosse feito, né? Então nós vamos aqui ver para que serve a legenda, que era a questão aqui, né? De fazer uma análise das imagens, e para entender essas imagens vem a explicação ao lado, para você poder entender o mapa. Se você não sabe o significado da legenda, não adianta ela existir. Ela existe para ela facilitar a interpretação do mapa. Então, vindo aqui, né, nós temos aqui
além de parques públicos, né, que outros locais podem ser visitados a partir de roteiros, né? Nós temos aí muitos lugares, né? Nós temos parques de diversões que não são públicos, temos zoológicos, muitas coisas, né? Os roteiros de visita são destinados aos visitantes, certo? E aí temos as legendas aqui. Depois vocês tinham que escrever para que serve uma legenda, né? Então, você pode colocar aqui a legenda ajuda, né? A pessoa a interpretar as informações no mapa, né? Você pode colocar que a legenda ela traz o significado dos símbolos utilizados no mapa. Enfim, a legenda é para ajudar a interpretar informações. Correto? Espero que tenha acertado. E aí, vem a seguinte questão. Escolha na legenda acima a indicação de um local que você considera importante saber onde se localiza. Depois marque e comente. Na verdade, essa é uma questão pessoal. Algumas pessoas na aula online falaram que o mais importante é a enfermaria, porque se a pessoa passar mal, ela já sabe para onde ela vai. Outras disseram que são os sanitários, porque se estiver com vontade de ir no banheiro já sabe. Então é uma questão mais pessoal, né? Depois vocês têm no diálogo com o texto que todo roteiro precisa de um ponto de partida, na descrição do trajeto percorrido e de um ponto de chegada. Com base no roteiro, complete as frases a seguir. Então nós temos ali: o trajeto sugerido tem início na. Então, onde será que tem início o trajeto, né? Olha lá no mapa, né? O trajeto sugerido lá no roteiro, né? Aqui, ó, aqui. Após a entrada do zoo pela alameda principal. Então, ali na resposta, o trajeto sugerido tem início na alameda principal. Aqui na alameda principal, logo após a entrada do zoológico. Questão B. Os 3 animais sugeridos para a visitação logo no início do passeio são... Então, os animais sugeridos são o urso negro,